Olá, amigos da Máquina de Mistérios! Hoje eu tenho como convidado especial o meu amigo Edson Pereira da Rocha, que é autor do livro Projeto Alienígena de Contato com a Humanidade 2036-2046. É um livro fantástico, um livro muito interessante e muito polêmico. Vamos ouvir as informações que o Edson trouxe para nós. Olá, Edson, bem-vindo. Como vai, amigo? Grande amigo Carlos Moreira, administrador do canal YouTube Máquina de Mistério. Muito bom programa, viu? Esse canal seu é fantástico. Eu agradeço pelo convite e a oportunidade de trazer informações sobre o nosso trabalho. Meu nome é Edson Pereira da Rocha, tenho 61 anos, empresário na área de alimentação, atuando e residindo em Assunção, Paraguai. Pesquiso ufologia desde os meados dos anos 70, não atuando em campo, apenas acompanhando os trabalhos de pesquisas dos ufólogos, através de livros e revistas, e sem qualquer compromisso com algum grupo. Comecei a ter interesse em ufologia depois de ler os livros de Robert Charrot, de Eric von Däniken, o livro Despertados Mágicos, de Lúcio Palmer e Jacques Begier, e anos depois, as revistas especializadas em ufologia e a revista Planeta Brasileira, revista muito boa, fui assinante dela por muitos anos. Nesses últimos 20 anos, a ufologia passou por profundas transformações. Alguns ufólogos deixaram de atuar e outros buscaram explicações não científicas para ajustar os eventos e relatos das testemunhas, colaborando com o descrédito devido à evolução científica em todos os setores. Com a abertura dos arquivos ufológicos em diversos países, ficou evidente que esses arquivos não acrescentariam mais do que já sabíamos ou especulávamos, né? Edson, como que surgiu a ideia desse livro? A questão do livro, como surgiu, na realidade o que aconteceu foi o seguinte: em 2016 eu fui convidado a participar de um grupo que teria contato com alienígenas. E a minha única função nesse caso, nesse grupo, era formular perguntas que iria formar um livro e posteriormente seria disponibilizado gratuitamente pela internet. Preparei as perguntas de forma que quem está no meio de ufologia as faria. E foram centenas de perguntas. Mas para minha surpresa, a maioria não foram respondidas. E outras centenas de respostas foram dadas sem que houvesse perguntas feitas por mim. Então eu percebi que eles é que queriam informar algo, e esse algo estava quase que totalmente diferente do que eu acreditava, juntamente com a maioria dos pesquisadores e ufólogos, né? Hoje, com as informações recebidas, percebo que eu e todos os pesquisadores de ufologia, nós fomos enganados ou nos enganamos em relação à atuação dos alienígenas no planeta. E isso foi devido às informações das testemunhas e às contra-informações das autoridades militares em todo o planeta. Todo esse material deu origem a um livro que foi atualizado em 2018, com o título Projeto Alienígena de Contato com a Humanidade, 1947-2046. Isso é dentro de uns 100 anos que haverá o contato. Mais precisamente entre o ano 2036 ao 2046. Qualquer um desses 10 anos haverá o contato. Porém, não será como a maioria acredita que haverá o contato, mas será extremamente inteligente e eficiente. E a gente vai ver mais à frente. De forma resumida, eu vou apresentar algumas informações relevantes que irão desconstruir a maioria das especulações teorias conspiratórias criadas nessas últimas décadas e apresentar o perfil dos alienígenas atuando no planeta Terra desde 190 mil anos. Ô Edson, e de onde esses alienígenas vêm? De que planeta? Os nossos astrônomos descobriram em 2007 o sistema estelar que denominaram de Gliese 581, na constelação de Libra. Até agora houve a confirmação de 6 planetas nesse sistema, com a nomenclatura Gliese 581b, C, D, E, F e G. Eu usarei essas denominações para simplificar o entendimento. As informações dos alienígenas nos informou que Gliese 581 é uma estrela anã vermelha
está distante 24 anos-luz da Terra, tem 9 planetas. Da estrela para fora do sistema, o terceiro planeta tem uma lua, o quarto planeta tem uma lua, o quinto planeta tem 2 luas. Esses 3 planetas são habitados e fazem juntos, por atração gravitacional entre eles, a translação em 66 dias e 8 horas. Ou seja, os 3 planetas juntos têm uma atração entre eles e os 3 dão uma volta. O ano dele é 66 dias e 8 horas. Como eu disse, o principal planeta é o quinto. Ele é que colonizou o quarto e o terceiro planeta. Nesses 120 mil anos, 190 mil anos que estão aqui, eles pesquisaram todo o nosso sistema solar no sentido de dar a segurança à Terra, que a Terra precisa para manter vivos os humanos, que naquela época era restrita à África. Para isso, eles monitoram os asteroides, mudando as suas trajetórias dos que poderiam impactar na Terra. Isso de forma ininterrupta até hoje. Como esses alienígenas chegaram aqui? Como eles chegaram aqui? Existem 100 pontos bases entre Gliese 581 e a Terra, pois a comunicação via rádio se perde quando chega até 1/3 de ano-luz. Dessa forma, esses pontos base estão situados a 1/4 de ano-luz de distância entre eles. E esses pontos base servem para receber e enviar material, tanto da Terra, quanto de lá de Gliese. Há uma nave-mãe que está em uma órbita polar entre 100 a 150 mil quilômetros da Terra, com 900 metros de comprimento por 600 metros de largura e 150 metros de altura, contendo naves de 100, 60 e 30 metros. Essa nave tem um computador central autônomo. As naves menores são controladas pela nave-mãe. Há milhares de sondas de diversos tamanhos, que vai de 1 centímetro até 40 centímetros de diâmetro, e 1.300 robôs Greys. Deixe-me entender, você está dizendo que os Greys são robôs? Sim, todos os Greys são robôs, Eles são chamados Greys porque eles têm roupa cinza, Então, todos os robôs Greys são iguais e foram construídos exclusivamente para atuar aqui na Terra. Eles têm 1,08 m de altura, pesam 45 kg e têm a força para levantar até 120 kg. Eles têm um tecido biológico artificial que encobre todo o corpo metálico e é da cor marrom claro. E quando eles saem em operação, fora da nave, eles utilizam uma roupa de cor cinza, sendo essa a razão do nome Grey. Essa roupa, entre outras potencialidades, fazem com que eles possam ficar invisíveis por alguns minutos. Eles têm 4 dedos nas mãos e nos pés. E os pés e as mãos têm a mesma funcionalidade e a mesma forma também. Mas Edson, como que eles funcionam? Tem baterias? Como são operados? Eles tomam decisões? São inteligências artificiais? É interessante essa pergunta. Eles têm bateria, eles são carregáveis, Na verdade, todas as naves, sondas e robôs são operadas pelo robô central da nave-mãe, que os ligam e desligam quando necessário. Então nenhum robô tem autonomia. É apenas um terminal de computador central e todas as naves, como eu disse, são robôs. As naves maiores, é claro, ela tem um robô que quando ela sai de uma nave-mãe e vai para outra mais próxima, ela tem autonomia, tem sua programação, Com essas pequenas mais importantes informações, já são possíveis construir uma infinidade de teorias conspiratórias e enganos das testemunhas, que levaram os ufólogos e pesquisadores a erros de interpretações de casos. Como assim? Você pode detalhar? Observe as afirmações. Não há e nunca houve atuação de seres de carne e ossos do planeta Gliese ou de qualquer sistema estelar do universo na Terra.
E somente robôs atuam em todas as operações nesses últimos 190 mil anos. E todos são iguais e têm como origem o planeta Gliese 581b. Não existem bases alienígenas, seja em qualquer lugar do nosso sistema solar. Na Lua, em luas, em satélites de outros planetas, na Terra, na nossa Lua, no fundo do mar, nas cavernas. É desnecessário. O que há é a continuidade de pesquisa e monitoramento e somente aqui na Terra. Em Santorini havia o que podemos denominar uma base operacional até o ano 70.000 a.C. Depois, Santorini se transformou em uma cidade que esteve ativa até a erupção do vulcão Santorini em 1421 a.C. Essa cidade referida foi por Platão como Atlântida. Em Atlântida, ou Santorini, foram trazidos algumas dezenas de óvulos da população de Gliese 581d e foram gerados em úteros artificiais na nave-mãe e criados por robôs, e posteriormente povoaram esta cidade, Santorini, através de acasalamento, e posteriormente os seres masculinos foram introduzidos nas pequenas comunidades de humanos em diversas partes do planeta, para auxiliar na evolução dos humanos, trazendo conhecimentos de agriculturas, medicina, astronomia e ferramental. Essa história já é por demais conhecida, né? Nunca um ser feminino de Gliese foi introduzido na sociedade humana, pelo fato de que isso prejudicaria a herança mitocondrial existente na mulher humana. Dessa forma, fica claro que nunca houve híbridos de humanos com esses gliesianos, o que quer que seja. Pode detalhar um pouco mais do porquê nunca um ser feminino gliesiano foi introduzido na sociedade humana? Quando se faz uma análise genética, um genoma humano, quando foi feito, então hoje se sabe o quê? Não existe raça, só a raça humana. Ou seja, todos nós temos a origem na África. Quando os gliesianos vieram para cá, se ele introduzisse a mulher na sociedade humana, iria ter esse problema. Introduzindo só homem, não teria esse problema. Então, por isso que a mulher não foi. E não existe nenhuma ligação da feminino de Gliese aqui na Terra, mas tem do masculino. E aí a gente vai ver mais à frente o que isso quer dizer, né? No livro Projeto Alienígena de Contato, tem informações sobre agroglifos. O que você tem a nos dizer? A questão do agroglifo é muito interessante. Por quê? Porque eu perguntei a respeito dos agroglifos. Nós temos informações de milhares de agroglifos em todos os continentes, com exceção da Antártica, eu acho. E a resposta vai falar do primeiro e do último, e não dos demais. Interessante. O primeiro não é bem um agroglifo, mas responderam que foi feito há 13.500 anos atrás. São algumas linhas de Nazca, no Peru, e alguma mudança no terreno. Isso foi o primeiro. E o último agroglifo feito pelos alienígenas, pelos gliesianos, foi a resposta de Arecibo em Chibouto, em 2000 e 2001. Quer dizer, na verdade, o último agroglifo feito na Terra pelos alienígenas foi em 2001. Vejamos. Para quem não está situado, em 1974 foi enviada uma mensagem em código binário para um aglomerado M13. Foi enviado pelo radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. E a mensagem foi desenvolvida por Carl Sagan. Ela mostra algumas informações como o sistema decimal nosso, né? Como os átomos que compõem a vida, os elementos do nosso DNA, a estrutura do DNA, a forma e tamanho da população humana, na época de 1974, né? O nosso sistema solar, com a Terra em destaque,
né, que é a nossa origem, e o radiotransmissor usado para enviar essa mensagem. No ano 2001, 20 e poucos anos depois, apareceu um agrogrifo parecido com esse que foi enviado em 74. Alguém olhou e falou, parecido. Uns dias antes apareceu um rosto, parecendo um rosto humano. E uns 4, 5 dias depois apareceu o desenho parecido com esse de 74. As respostas são na mesma sequência, parecida com aquela que foi feita em 74. Então, qual é a resposta? Mostrou que o sistema de edição decimal, que os elementos primários para a vida são parecidos, mas muda às vezes o número atômico e tem adição de silício. Mostra a composição de nucleotídeo, né, que permaneceu o mesmo. Mostra o DNA diferente. Mostra o desenho de um Gray. Mostra o planeta com um sistema estelar com 3 planetas em evidência e um 5º planeta destacado. E embaixo, provavelmente, o equipamento que enviou essa mensagem. Aí eu tentei decifrar, porque tem 4 elementos aí que não foi bem esclarecido, né? E aí eu consegui a seguinte informação. A questão do DNA ser diferente, ter uma fita diferente, na realidade não é isso. É que a demonstração do DNA que eles fazem, do DNA, é com 3 elementos, que é igual ao nosso, só que nós só apresentamos 2, e ele apresenta 3, mas é tudo a mesma coisa, ou seja, o DNA deles e o nosso é parecido. O desenho do Gray é porque quem enviou essa mensagem foi a nave-mãe que está em volta da Terra, numa rotação polar. No sistema estelar que eles mostram, a estrela que seria menor, com 9 planetas e 3 planetas em evidência, e o 5º mostrando que é o principal, né? Que já foi explicado, né? E o último desenho é quem enviou a mensagem. Aí o que ocorre? Um ano antes, nesse mesmo local, em Shubolton, apareceu um desenho que ninguém deu nenhuma... Ninguém se apercebeu dele, né? Um desenho bonito. Aí informaram que esse desenho é uma visão de baixo da nave que está em volta da Terra, que enviou essa mensagem. E se a gente for olhar, é quase idêntico o desenho. Então a nave-mãe, por baixo, teria essa aparência. Dessa forma, né, a gente pode dizer, e que foi confirmado, que em 2001 foi o último agroglyph produzido na Terra pelos robôs através de sonda. Então todos os agroglifos depois de Shubolton foram criados por humanos, e os mais sofisticados por equipamentos secretos humanos. Aí tem que se pensar o porquê que alguém quer que a gente pense que exista alienígena, porque agora eles vão atuar menos, porque terminou essa demonstração, porque algumas coisas vão ocorrer mais à frente e que a gente tem que estar preparado, né? Se os únicos extraterrestres que nos visitaram foram robôs, conforme você afirma, como explicar as quedas de várias naves? É interessante, né? A gente fala que os únicos seres extraterrestres que nos visitaram foram robôs. E a questão das naves e das quedas, essa é muito interessante. Entre todos os ufólogos e pesquisadores, é senso comum, né, acreditar que dezenas de naves, existem livros que falam que deve ter dezenas de naves que caíram, tem provas, e vai, né? Na realidade, desde 1947, apenas 7 naves não caíram, elas pousaram intencionalmente. Porque é um grande engano. Imagine uma tecnologia que está à nossa frente em 2 milhões de anos terem defeitos
em maiores proporção que na nossa aviação atual. Só existem 50 naves de 4 metros de diâmetro na nave-mãe. E é impossível conceber que todas caíram por defeito técnico, né? Agora você imagina, 50 naves, cair 7, que é o que eles dizem, e muitos pensam que são dezenas, tem alguma coisa errada aí. E, na realidade, todas as naves que pousaram é do mesmo tamanho, são pequenas, com 4 grays. Então, na realidade, nenhuma nave caiu na Terra por defeito nesses últimos 13 mil anos. Somente 7 naves de 4 metros de diâmetro pousaram intencionalmente e elas são controladas pela nave-mãe, cada uma com 4 robôs, greys. Foi informado que na primeira em Roswell, nos Estados Unidos, em 1947, e da última em Varginha, Minas Gerais, no Brasil, em 1996. E nesses 7 casos, todas as naves pousaram próximo de bases militares em diversos países. Volto a dizer, intencionalmente. Elas não quebraram, não se espatifaram no chão, não fizeram pedacinhos. Isso é mentira. E a partir de 1996, não houve e não haverá mais evento desse tipo no planeta. E todas as casuísticas de contatos com seres, abduções, relações com alienígenas, são o quê? Alucinações, mentiras, o que seriam? A questão das abduções, essa é interessante, porque as abduções têm algumas finalidades. É feita análise completa do organismo, em alguns casos relacionada com a mesma família que é acompanhada por séculos também acontece, isso foi confirmado. Colocação de implante visível e sem função, para ser uma prova de contato. Um dos exemplos é no braço do coronel Uirangi Holanda, da Operação Prato. A recolha de sêmen e óvulos de todas as etnias do planeta, de 100 em 100 anos. Isso para o caso de acontecer algum cataclismo aqui na Terra e posteriormente ter que repovoar a Terra outra vez, né? Esse material só é recolhido de humanos, o sêmen e óvulos de humanos de 12 a 35 anos, tanto homens quanto mulheres. O implante cerebral é um caso à parte, pois só é implantado em criança até 4 anos e nunca em adultos. Exemplos que nos foram dados é de Nikola Tesla, com 2 anos e meio, e Jacques Fresco, o fundador do Projeto Vênus, com 3 anos e meio. Os agroglifos continuarão aparecendo e as naves continuarão caindo? Tanto agroglifo como naves, que os ufólogos acreditam que deram defeitos e caíram na Terra, não condiz com a verdade. E esses 2 eventos não ocorrerá mais, pois tudo isso está programado dentro do projeto de contato com a humanidade. Desde o último evento, em 2001, em Chilboton, até hoje não houve mais eventos ufológicos e os ufólogos só têm a possibilidade de tratar dos casos antigos, reinterpretando sem novas informações. E muitos deles entraram num caminho perigoso ao interpretar os casos dentro do aspecto espiritual. E isso sim é um conhecimento necessário para tal estudo. Esse que é o grande problema. Atenção para essa informação. Todas as experiências das testemunhas relatando que tiveram um contato, e esse contato foi com seres que não são os robôs greys, é uma criação mental ou influenciada por espíritos pseudo-sábios, e todos esses contatados são médios ostensivos. E para interpretar e diferenciar, todos os ufólogos e pesquisadores têm a obrigação de conhecer e estudar o único livro que é um tratado de parapsicologia, que não foi ultrapassado em nenhum argumento desses 159 anos de lançado. O Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, sendo indispensável, isso é muito importante, utilizar a tradução de José Herculano Pires, pois ele introduz notas de rodapé importantíssimo com a referência à parapsicologia desenvolvida por Joseph Heine.
Estudar também o livro de Parapsicologia Hoje e Amanhã, de José Herculano Pires. Com esses 2 livros é possível esclarecer e desmistificar mais de 80% dos casos de contato com extraterrestres. Podemos unir o espiritismo à ufologia? Na realidade, só existe um ufólogo gabaritado para unir o espiritismo e a ufologia. Ele tem conhecimentos profundos da casuística ufológica e é conhecedor de toda a obra de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. O único problema é que ele não tem a chave para unir esses 2 assuntos. Essa chave está codificada e não compreendida na mensagem direcionada a Allan Kardec em 30 de abril de 1856 e complementada em 7 de maio de 1856 e 12 de maio de 1856. Mensagens contidas no livro Obras Póstumas, de 1890. Essa chave já foi decodificada e demonstra que o Espiritismo tem a única explicação completa sobre os alienígenas atuando no planeta nesses 190 mil anos. E qual o nome do único ufólogo capaz de unir a ufologia ao espiritismo? O nome do único ufólogo em condições de unir o espiritismo e a ufologia é o apresentador do programa Fenômeno UFO da TV Boa Nova em São Paulo, capital, o ufólogo Luiz Ricardo Gedot. O Edson, o Luiz Ricardo Gedot sabe disso? Ele não sabe disso. Eu tive a oportunidade de estar na residência dele, levei alguns livros que eu mandei imprimir. Não sei se ele leu, né? Mas ele é um pouco ligado mais à parte científica, à parapsicologia. Então, eu acredito que ele não ia se... Ele não teve condições de conhecer o meu trabalho, né? Mas, quem sabe um dia ele consiga se debruçar nele e ver que tem muita explicação que a ufologia não traz e que o nosso livro traz. Segundo as informações do seu livro, não há extraterrestres visitando a Terra atualmente? Não existe várias raças atuando no planeta. E nesses 190 mil anos, apenas os robôs greys atuam, assim como os robôs nave, e todos esses robôs são controlados pela única nave-mãe que está em órbita polar. Dessa forma, não existe comandos de navegação dentro da nave, ou seja, os greys não pilotam as naves. Nunca houve engenharia reversa nas naves, pois todas as 7 naves foram desligadas assim que pousaram em seu destino. Os robôs, geralmente em 4, são desligados em tempos diferentes. Por exemplo, em Roswell, 2 greys foram desligados juntamente com a nave, e um ficou alguns meses funcionando e o outro 1 ano e meio. Em Varginha, a nave e 2 greys foram desligados, e um ficou algumas semanas ligado e o outro por 3 meses. A nave e 2 greys funcionando foram enviados para os Estados Unidos, e os 2 greys desligados estão no Brasil. Ô Edson, esses alienígenas te contaram alguma coisa sobre tipos de alienígenas, animais alienígenas, como chupacabras? Você tem alguma informação sobre isso? Não existe tipologia alienígena, como querem alguns ufólogos, e muito menos animal alienígena. Isso é um grande engano. As testemunhas não estão mentindo, mas são enganadas e acabam enganando todos os ufólogos. Não devemos esquecer que os Estados Unidos têm uma grande soma de dólares anuais para uma organização secreta e que ela está acima de todos os poderes em nome da segurança nacional. E eles plantam informações falsas para confundir a opinião e as pesquisas dos ufólogos profissionais. Veja o caso do ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hille, que diz que há algumas raças alienígenas trabalhando com o governo dos Estados Unidos. As evidências são plantadas, pois eles não têm provas cabais, e sim documentos que lhes chegam à mão de forma sigilosa. E isso acontece com diversas autoridades que são escolhidas por esta organização secreta para agir como contra-informação. E o único objetivo é não deixar a humanidade saber que existe uma atuação ostensiva de alienígena atuando em todo o planeta, e que eles sabem que são robôs e que não têm qualquer controle sobre o espaço aéreo.
e não conseguiram fazer engenharia reversa nos equipamentos recolhidos. E o que é exatamente o projeto alienígena de contato com a humanidade? O projeto alienígena de contato com a humanidade, 1947 e 2046, tem um tempo máximo de 100 anos. Porém, pode ser antes, entre os anos 2036 e 2046, mas não ultrapassará os 100 anos. Ele tem algumas etapas. As 7 naves de 4 metros de diâmetro que pousaram em várias épocas, sendo a primeira no ano de 1947 em Roswell e a última em Varginha, 1996. O último macrogrifo de Shubolton, em 2001, trazendo informações sobre o planeta dos alienígenas, o Gliese 581d, distante em 24 anos-luz da Terra. Informações em livros gratuitos para todos compreenderem como é e como vive essa sociedade, e o projeto em auxiliar a Terra em sua evolução. Outro que vai estar dentro do projeto é a visibilidade constante da nave-mãe em órbita polar. Isso vai ocorrer antes de 2036. Nós poderemos ver com equipamentos essa nave que ficará visível constantemente. Com tantas informações impactantes e polêmicas desse seu livro, me diga uma coisa: haverá um contato alienígena com a humanidade? O contato do alienígena com a humanidade ocorrerá entre os anos 2036 e 2046. Esse contato será totalmente diferente do que a humanidade e os ufólogos imaginam. Muitos esperam que uma nave-mãe enorme pouse em algum lugar do planeta e de lá saia um alienígena e se comunique com as autoridades mais importantes da Terra. É um ledo engano para todos, pois o contato será o mais eficiente possível e será o mais justo e perfeito. Vejamos. Nesses 190 mil anos, toda a tecnologia utilizada em pesquisas e auxílio da humanidade foram feitas somente por robôs, pelas naves, pelos greys, pelas sondas e pela nave-mãe. Todos eles gravam em vídeo toda a operação. E esse material será disponibilizado em cada língua através da internet. Qualquer pessoa que tem internet poderá assistir toda a atuação dos alienígenas robôs no planeta nesses 190 mil anos. Resumindo, nunca teremos contato com a civilização de Gliese, ou seja, nunca haverá um contato pessoal. Ô Edson, depois que a raça humana assistir essas informações via internet, segundo o seu livro, os contatos acabam, as abduções acabam, a agenda alienígena termina? Não. Depois desse contato, o trabalho dos robôs continua do mesmo jeito. Vai haver abdução, vai haver análise de animais, de plantas, pesquisa no fundo do mar. Isso vai acontecer. Vai continuar as pesquisas em várias frentes. Então não vai terminar isso. O projeto de auxílio continuará por aproximadamente mais 8 mil anos, ou até a ciência humana conseguir se desenvolver tecnologicamente ao ponto de poder criar um mecanismo de segurança ao planeta Terra, porque nós não temos essa segurança. Muitos dos asteroides que passam próximo da Terra, muitos deles são desviados pelos alienígenas, só que ninguém vai afirmar isso, né? Porque isso seria complicado, né? Nós temos ainda uma informação para passar. Todos os humanos que têm RH negativo têm ascendência do planeta Gliese 581d. Isso corresponde aproximadamente a 15% do total da população mundial. Então essa é a resposta que eles deram porque que algumas pessoas têm sangue
RH negativo. Os alienígenas, quer dizer, a civilização de Gleisi, né, conhece a teoria de tudo. Ou seja, eles utilizam os benefícios do átomo, partícula, antipartícula, matéria escura e energia escura. Conhece a função dos buracos negros. Eles informaram que existe um limite máximo de até 100 metros em suas naves para desenvolver a velocidade da luz. E o limite mínimo é de 30 metros de diâmetro. Eles não viajam na velocidade, até a velocidade da luz, eles viajam na velocidade da luz. Mas com essas naves de 100, de 60 e a menor 30. Maior não consegue, tanto é que a nave mãe ela exerce no máximo 60% da velocidade da luz. Como foi dito, as suas medidas são 900 metros de comprimento, 600 metros de largura e 150 metros de altura. Se uma nave sair da Terra e viajar na velocidade da luz até o planeta Gliese, distante a 24 anos-luz da Terra, fazer meia volta, voltar à Terra, chegando à Terra, o tempo passará nos dois planetas 48 anos. 24 mais 24. Isso quer dizer que tem algo errado com a teoria do tempo e espaço. Isso é para se pensar. A partir de 120 mil anos, a humanidade estava ainda circunscrita na África. Começou o projeto de recolha de óvulos e espermas humanos através das abduções, no sentido de fazer as primeiras experiências de levar esse material. A partir de 120 mil anos, a humanidade ainda estava circunscrita ao continente da África. Aí começou o projeto de recolha de óvulos e espermas de humanos através das abduções, no sentido de fazer as primeiras experiências de levar esse material para povoar o terceiro e menor planeta em zona habitável do sistema Gliese 581c. Essa experiência foi um sucesso e lá os humanos se adaptaram bem, pois o planeta é semelhante com a Terra. Outro fato é que, se algum cataclismo ocorresse com a Terra e ela ficasse milhares de anos inabitável, posteriormente haveria a possibilidade de repovoá-la novamente, pois o planeta Terra pertence exclusivamente a nós humanos. Hoje a população desse planeta, que poderíamos denominá-la de Terra 2, está com 71 milhões de habitantes, dividida em todo o planeta. Hoje há algumas diferenças de pele, devido à condição do planeta, havendo humanos loiros, morenos e ruivos. Os robôs fizeram uma completa varredura no sentido de conhecer todo o nosso sistema solar. E há as seguintes informações. Nosso sistema solar tem 6 bilhões de anos. Em Marte houve uma civilização que foi destruída há 1 bilhão de anos, e os resquícios dessas civilizações, menos desenvolvida do que a humanidade no começo do século XX, se encontram no subsolo. Esse evento ocorreu com o impacto de um corpo celeste metálico em um pequeno planeta que estava entre Marte e Júpiter há 1 bilhão de anos. Esses alienígenas, eles deram alguma informação sobre plantas, cereais, animais? Eles falaram alguma coisa? O trigo, arroz, feijão e milho não são originários da Terra. Foram trazidos de Gliese 581d. E foram desenvolvidas pelos alienígenas e posteriormente essas sementes foram adaptadas ao planeta Terra e foram introduzidas em grupos de humanos. E assim propiciou a criação da sociedade fixa, dando início às cidades, sociedade. E o homem deixou de ser nômade e deixou de viver da coleta e da caça. Os gleisianos trouxeram muitos animais em óvulo ao planeta Terra, mas só foi nos informado alguns. O cavalo, o golfinho, o hipopótamo,
e o polvo de 8 tentáculos. Nunca houve hibridização com humanos. E houve a tentativa de fazer um animal com várias partes genéticas, com característica de aves, mamífero e outros. Foram diversas tentativas nesses milhares de anos. E uma que não deu certo por não se adaptar ao meio foi descoberta e hoje se chama a múmia de Nazca. De aproximadamente 30 a 50 centímetros são a verdadeira, aquelas maiores são fraudes. Esse animal é uma mistura de material genético de ave, mamífero e réptil. Como foi dito, fizeram várias tentativas em diversos locais do planeta e quando conseguiram um resultado positivo, pararam de tentar. Esse animal é o onitorrinco, originário da Austrália, sendo um animal incomum por algumas características bem peculiares. O onitorrinco é mamífero, ou seja, a fêmea da espécie alimenta os filhotes com seu leite, porém a fêmea do onitorrinco não dá à luz aos filhotes, ela põe ovos. Aliás, o onitorrinco tem o bico semelhante ao dos patos, que são ovíparos. Edson, agora a pergunta que todos devem estar fazendo. Como você chegou a essa conclusão e de onde vieram essas informações? Todo mundo quer saber como chegou a essas informações, né? O que eu posso dizer é que o nosso grupo é formado por 6 pessoas e em julho de 2016 e setembro de 2018 houve o contato. No momento não podemos dar maiores informações sobre como foi esses contatos. Isso será explicado num livro futuro, pois é necessário compreender algumas informações complexas e assim entender todo o processo. São 2 mulheres e 4 homens, sendo uma mulher com sangue RH negativo e uma mulher com sangue RH positivo. Há 3 homens com sangue RH negativo e um com sangue RH positivo. Uma mulher com sangue RH positivo tem um implante cerebral implantado quando ela tinha 3 anos de idade. Um homem com sangue RH negativo tem um implante cerebral implantado aos 4 anos de idade. Essa mulher com implante cerebral tem a capacidade sonambúlica e é a M na mensagem de 30 de abril de 1856. Nessa mensagem fala que é a espada que mata, mas não fere. Na realidade, é a espada que irá matar todas as religiões, mas não irá ferir a religiosidade de ninguém. Todos os implantes cerebrais são introduzidos em crianças e são da espessura de um fio de cabelo e alimentado pelo organismo. E em nenhum momento há necessidade de fazer troca e eles duram enquanto o implantado viver e são acionados e desligados conforme as necessidades. Eles não geram sons ou vozes, somente imagens que são confundidas com a criação mental do implantado, fazendo com que acredite que são suas. É comum ocorrer o que acontecia com Nikola Tesla. Ele via o equipamento funcionando e criava sem o processo natural de criação, ou seja, ele via o equipamento funcionando e interpretava como funcionava e criava as peças por ter conhecimentos técnicos. Meu amigo Carlos, eu creio que essas informações já são bastante para o momento, pois é tudo inédito, e no livro os assuntos estão mais amplamente explicados. Mas já é possível vislumbrar o que não faz parte da ufologia, e quem sabe os novos ufólogos ou os antigos possam sair da zona de conforto, onde os depoimentos das testemunhas sejam postos em xeque com essas novas informações sobre quem são e o que estão fazendo aqui e qual a sua agenda para a humanidade. Mais uma pergunta. Como os ufólogos receberam e recebem essas informações tão polêmicas? Há um certo desconforto? Eu creio que o livro não serve para os ufólogos, sim, mas é direcionado para a humanidade.
porque a ufologia está muito complicada, sabe? Não se tem certeza de nada, não se tem informações, há muita contra-informações. Os militares foram eficientes em conseguir desvirtuar todo o pensamento em relação à ufologia, à realidade, né? O que eles não querem é que vocês saibam, não querem que os ufólogos saibam, não querem que a humanidade saiba, é que eles não têm controle nenhum sobre a atuação dos alienígenas, dos robôs no planeta. Eles invadem qualquer área, eles entram em lugares militares, eles desativam e ativam bombas nucleares. Isso existe mais de 160 registros, provas, né? Entendeu? Então, esse é o grande problema. E eles não querem que a humanidade saiba que são robôs. Não querem que saibam disso. Então, existe toda essa implantação de informações, contra-informações, e pessoas que são, eu acredito que sejam até pagas para vir a público falar que tem informação assim, aí vão mudando. E hoje é uma salada. E na realidade a coisa é simples, é pura tecnologia. Não dá para a gente medir os alienígenas com base na nossa ética, na nossa moral, porque eles estão muito acima disso. Entende? Então, os alienígenas do bem contra os do mal, aquelas histórias do Anunnaki que criou a humanidade, tudo é uma fantasia e alimentada por um, por outro, e a gente fica nessa situação, né? Então eu creio que os ufólogos não vão ter interesse no livro, porque vai tirar toda a graça de toda aquela emoção, porque não existe emoção nenhuma. É lógica, é ciência, é tecnologia, não tem nada de fora do comum, coisa simples, né? Edson, haverá uma continuação desse livro? A questão se haverá uma segunda edição? Sim, haverá sim. Esse livro eu coloquei só a parte mais técnica, né? Não falo nada a respeito da moralidade, da sociedade, o que eles esperam, o que elas auxiliam, né? A gente nesse sentido, né? Mas haverá sim. Edson, como as pessoas podem adquirir esse livro gratuitamente? Para adquirir o nosso livro, você poderia colocar na descrição dessa nossa conversa, né? O e-mail, né? O meu e-mail é edsonrocha@gmail.com. Aí eu vou enviando para as pessoas que têm interesse. Ele é gratuito, está em PDF, tem algumas figuras que dá para entender muitas coisas, e a gente pode responder alguma coisa a mais, né? Então o e-mail é edsonrocha@gmail.com.br. E eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Se alguém, depois de ouvir essas informações, gerar mais perguntas, você pode entrar em contato, a gente pode mandar mais respostas. Mas o ideal seria todos assistir, ler o livro, através dessa leitura, gerar perguntas e mandar para a gente. A gente responde com maior boa vontade. Agradeço, meu querido amigo Carlos. Sucesso para o seu canal Máquina de Mistério. Gostei da forma de você abordar todos os assuntos que você aborda. Você deixa as pessoas falarem à vontade. Você só faz a pergunta e não se posiciona nem a favor nem contra. Eu acho interessante isso, porque daí fica uma coisa eclética. Você trata desse assunto como uma máquina de mistério. Parabéns pelo programa, parabéns, estamos acompanhando o seu trabalho. Um abraço, amigo, e até logo. Edson, eu que agradeço a sua atenção, a sua contribuição com essas informações do seu livro, que nos faz pensar e que agregou muito para todos nós da Máquina de Mistérios.
Muito obrigado e até a próxima. E aí, gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajude o canal a crescer compartilhando esse vídeo. Obrigado e até a próxima.